Olá, irmãos! Dando continuidade ao estudo do livro Atos dos Apóstolos, estudaremos hoje o capítulo 12. No estudo anterior, nós vimos que o apóstolo Pedro, ao retornar de Antioquia, lá na província romana da Síria, ele chega a Jerusalém e lá tem uma reunião com os demais apóstolos para falar a respeito que o Evangelho de Jesus Cristo chegara em Antioquia e que crescia a quantidade de convertidos. Também vimos no capítulo anterior que em Antioquia os primeiros discípulos, os novos convertidos, foram chamados pela primeira vez de cristãos. Vimos também que houve uma fome lá previsto pelo um profeta e que havia uma fome durante o Império. E isso aconteceu, sendo que os irmãos reunidos lá em Antioquia ajudaram em ofertas a igreja de Jerusalém, que estava passando por necessidade. Muitas pessoas naquele período de fome foram ajudadas por cristãos lá da região de Antioquia. E a igreja assim crescia, a igreja multiplicava-se e o nome de Jesus Cristo já chegava em muitas outras províncias do Império Romano. Aqui no capítulo 12, a gente vai ver que o apóstolo Pedro, o grande líder religioso daquela época, o grande líder cristão, ele vai sofrer perseguição. Tanto ele como também os outros discípulos, e que haverá por parte da igreja cristã primitiva uma baixa, mas que os irmãos em Cristo continuavam perseverando em oração, continuavam perseverando na fé e nada abalava a sua fé. Eles continuavam cheios do Espírito Santo, porque a gente vê que durante esses 12 primeiros capítulos, o Espírito Santo de Deus ele tem atuado de forma muito forte naqueles cristãos que estavam iniciando a igreja de Cristo, sendo que o poder do Espírito Santo movia, o poder do Espírito Santo operava milagres através dos discípulos de Jesus Cristo. E aqui no capítulo 12 haverá a prisão do apóstolo Pedro, haverá o martírio, o assassinato por parte do rei Herodes Agripa, do nosso querido discípulo Tiago, o irmão de João, esse do Evangelho de João. Vamos dar início ao estudo. Vai acontecer lá em Jerusalém a prisão do apóstolo Pedro. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los. E matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Aqui, os pães sem fermento é o início da Páscoa. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que, na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com as algemas presas a 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor e sua luz resplandeceu ao lado de Pedro e o fez acordar. Ordenando-o: levanta-te depressa.
E em seguida, as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu. Mesmo sem saber o que estava acontecendo, por meio do anjo, que era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia, passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Depois de refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Eis que Pedro chega e bate à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio a atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: é Pedro, ele está lá fora, à porta. Todavia, eles lhe replicaram: estás fora de si. Mas, diante da forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro, ponderaram-lhe: ora, é possível que tenhais visto o anjo dele. Entretanto, Pedro continuou batendo, e quando, enfim, abriram a porta e o viram, ficaram atônitos. Ele, por sua vez, fazendo-lhe sinais com a mão para que calassem, explicou-lhes como o Senhor o havia libertado do cárcere e pediu-lhes: anunciai a Tiago e aos demais irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Assim que o dia raiou, houve enorme tumulto entre os soldados, quando ao que teria ocorrido a Pedro. Ordenando uma busca completa, não o encontrando, Herodes submeteu todos os guardas a severo interrogatório e, por fim, mandou-os executar. Passados esses acontecimentos, foi Herodes da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Vejamos aqui, meus irmãos. Aqui Pedro foi levado pelo imperador romano, foi levado por Herodes, no caso aqui é o Herodes Agripa. Herodes Agripa era sobrinho do Herodes Antipas e era neto do Herodes o Grande. O Herodes Antipas é aquele que mandou cortar a cabeça de João Batista, é aquele que foi na época que Jesus foi preso, foi no reinado do Herodes, e que agora o seu sobrinho estava no comando da Judéia e da região da Cesareia, sendo que aqui os judeus estavam no processo de perseguição aos cristãos, e houve essa grande perseguição, onde alguns dos apóstolos foram presos. E aqui a gente vê que o apóstolo Tiago foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Aqui você vai ver que ele foi preso e depois foi à espada. Aquele foi morto à espada.
E Pedro também foi levado à prisão, sendo que a igreja orava, os irmãos em Cristo, os discípulos, todos oravam para que Deus pudesse estar junto de Pedro, libertasse Pedro. E o que aconteceu? Pedro recebeu a presença de um anjo do Senhor. Aqui essa luz que brilha, aqui é a glória de Deus. Quando o apóstolo Pedro estava dormindo, e as guardas, aqui ele fala em 4 guardas, porque lá na Judéia, lá as guardas da fortaleza, aqui é chamada a Fortaleza de Antônia. Então nessa fortaleza, o que acontecia era eles dividiam uma noite em 4 sentinelas, e cada sentinela tinha, aqui a Bíblia fala, em 2 pessoas ficavam em cada sentinela para vigiar o Pedro. E aqui, quando Pedro acorda com a voz do anjo do Senhor, dizendo para que ele pudesse sair, levar sua sandália, levar sua capa, aqui, aquele mesmo instante, os guardas dormiram, não viram o anjo do Senhor, as algemas saíram das mãos e dos pés de Pedro, as portas foram se abrindo até chegar à entrada da saída da cidade, sendo que o anjo do Senhor se retirou. Aqui Pedro, num determinado momento, Pedro achava que era uma visão que ele estava tendo, mas aí depois ele foi ver que ali era a manifestação de Deus cuidando da igreja, porque a igreja estava no processo de crescimento e era necessário a ajuda do Senhor. O discípulo Pedro aqui, ele foi tocado pelo Espírito Santo, que levou ele até a casa de Maria. Aqui Maria é a mãe do João Marcos, que é o evangelista Marcos. Aqui esse Marcos é aquele que lá no próprio Evangelho de Marcos fala que era um jovem que, quando Jesus foi preso, foi um jovem que saiu correndo, deixando as suas vestes. Esse era o Marcos. Na época ele era bem novinho e agora aqui era um missionário, começou a ser um missionário de Jesus Cristo. E aqui a igreja estava nessa casa, na casa de Maria, eles estavam em oração, porque a oração, ela tem poder. A oração ao Senhor, a oração de um justo, a oração de um convertido ao Senhor, a oração de um cristão autêntico, é chegada aos céus. E ali Deus, ele tem misericórdia do seu povo. Deus, ele ouve a oração dos justos. E aqui houve essa manifestação. Deus ouviu a voz do povo que estava orando e usou um anjo do Senhor para libertá-lo, Pedro, daquela prisão. E aqui a gente vê quanto o povo tem fé e ao mesmo tempo a fé vai embora. As coisas acontecem e a pessoa ainda duvida. Aqui a gente viu que a igreja orava ao Senhor para que Pedro fosse libertado daquela prisão, e Deus o libertou. Só que quando Pedro chegou na madrugada lá na casa de Maria, ele bateu na porta e uma empregada que atendeu ouviu a voz e falou para os demais que estavam na casa. Mas os demais, as pessoas que estavam na casa, não, você está sonhando, você está tendo uma visão, você está vendo um anjo dele, não tem nada disso não. Pedro está preso. Olha só, muitas das vezes nós temos fé, nós oramos para que Deus possa manifestar, para que Deus possa agir em alguma coisa na sua vida, e Deus age, mas muitas das vezes a gente não tem fé suficiente para aquilo que a gente está orando. Então aqui a igreja orou para que Pedro pudesse ser libertado da prisão, e mesmo assim, depois que Deus liberta o Pedro, eles ficam duvidando que não, Pedro está preso. E assim acontece conosco, assim acontece com muitas pessoas que oram por coisas que no poder do Espírito Santo de Deus vai ter alguma coisa vai acontecer, porque o Espírito Santo de Deus, ele age.
Deus age em toda a sua igreja. E aqui, a manifestação da glória do Senhor fez com que Deus ouvisse a voz do seu povo e ali houve a libertação. Então, meus irmãos, a oração, ela é de suma importância para nós cristãos. Devemos orar ao Senhor e devemos confiar nele. E não devemos fazer como algum desses que oravam pedindo a libertação de Pedro, e Deus fez a libertação sobrenatural, e muitas das vezes o cristão não acredita no próprio milagre de Jesus. E aqui Deus operou esse milagre, assim como ele opera hoje, do jeito, da maneira dele, não é da nossa maneira. A gente ora, pede ao Senhor, mas o Senhor é que tem que fazer a vontade dele. Se for para edificar a sua igreja, se for para manifestar o poder dele, isso vai acontecer. Não pelo lado egoísta, porque muitas das orações elas não chegam ao céu. Por quê? Porque as orações são egoístas. E Deus sabe do coração do homem. O homem, ele tem essa falha, ele é pecador. Mesmo ele sendo cristão, mesmo ele sendo transformado pelo poder do Espírito Santo, ainda ele tem a natureza caída do Adão e Eva, porque como Adão e Eva pecou, nós recebemos como herança esse pecado. E enquanto a segunda vinda do Senhor não acontecer, enquanto nós não formos para a glória, continuaremos sendo chamados de pecadores. Só que pecadores agora com o Espírito Santo de Deus habitando em você, porque é o Espírito Santo de Deus que move, é o Espírito Santo de Deus que transforma os corações dos arrependidos. E assim a igreja de Cristo continuava a crescer. A gente vê aqui que os judeus, na sua inveja, no seu egoísmo, continuavam perseguindo a igreja de Cristo, a ponto de, quando Herodes mandou prender Pedro, quando mataram Tiago à espada, eles ficaram felizes com aquilo, e isso alegrou Herodes. E o Herodes continuou a perseguir. Por quê? Porque aquilo que fazia agradava aos líderes judaicos daquela época. Assim como acontece nos dias de hoje, a igreja cristã, ela continua sendo perseguida no mundo todo, mas a gente não vê líderes religiosos mundiais defendendo a sua igreja, porque a igreja é do Senhor. Mas muitas pessoas, por causa do seu egoísmo, por causa do pecado, por causa da carne, muitas das vezes são limitados e levados a fazer coisas diabólicas, coisas satânicas, porque o espírito maligno continua a habitar no mundo, fazendo as obras da carne. Continuando aqui no versículo 20. Herodes estava tomado de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Todavia, eles haviam promovido uma reunião e buscavam uma maneira de serem recebidos em audiência por ele. Havendo conquistado o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, pois dependiam das terras do rei para obter o alimento de suas famílias. Assim, no dia marcado, Herodes, vestindo trajes majestosos, assentou-se no seu trono e proclamou um discurso ao povo. Então, a multidão começou a gritar: eis que é um Deus e não um simples mortal que nos fala. Mas, considerando que Herodes não ofereceu glória a Deus, no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a espalhar-se por toda parte, multiplicando-se. E havendo concluído sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também conhecido por seu segundo nome, Marcos. Olha só, meus irmãos, aqui a gente vai ver que o Agripas, esse Herodes, ele, mesmo que perseguiu, que prendeu Pedro e matou o apóstolo Tiago, ele vai ter lá em Cesareia, né, recebeu lá as pessoas da cidade de Sidom,
e ali de Tiro e Sidom. E ali eles começam a adorar o rei Herodes, sendo que a adoração naquela época dos pagãos, eles adoravam como se fosse um deus. E ali, quando você adora um Deus falso, ali como o Espírito Santo de Deus estava cada vez mais forte perante os cristãos, não houve a glorificação do nome de Jesus, de Deus. Ninguém glorificou a Deus na hora em que o Herodes proclamou e o povo ficava gritando, aquela multidão, gritando, ele é o Deus. Ali, a palavra de Deus diz aqui que o Herodes morreu, ou seja, ele foi consumido por fortes dores, né? E ali ele morreu, e a Bíblia fala que todo o império naquela época, aproximadamente no ano 44, é relatado até pelo historiador Joséfo, que fala a respeito como aconteceu a morte do rei Herodes Agripa, aquele que mandou prender Pedro e matou o apóstolo Tiago. E a igreja cada vez crescia, a igreja se multiplicava, porque o Espírito Santo de Deus agia na igreja, e a vida daquelas pessoas eram transformadas, e uns ajudavam aos outros, assim como Jesus nos ensinou. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, Pai. Te pedimos que nós, Pai, na oração, que seja uma oração sincera, e que nós possamos ter mais fé, Pai, para que possamos acreditar no teu poder sobrenatural, que tudo que pedirmos, ó Pai, tu nos dá de acordo com a tua vontade, ó Pai. Nos dá essa fé, nos fortalece e nos enche do teu Santo Espírito, Pai, para que haja crescimento da tua igreja, para que nós possamos passar por esses sofrimentos e não cairmos na tentação da carne. Nos livre de todos os males, Pai, em nome de Jesus. Amém.